Boa noite, pessoal. Mais uma vez, nós estamos encontrando o terceiro tumor board que tem sido realizado pela Sociedade Mineira de Coloproctologia. É um prazer ter vocês aqui. A nossa ideia é cada vez mais propiciar uma interação entre os associados e o restante da comunidade das suas especialidades. Então, a gente tem tido aqui muito apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, na sua regional Minas Gerais, e da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, com a doutora Luciana Costa, que é diretora científica, e tem feito um trabalho exaustivo aí para a gente tentar trazer mais imagens, documentar melhor os nossos casos. Eu queria convidar todos para enviar mais casos para nós. Quanto mais casos a gente tiver, mesmo que a gente não consiga em todo mês apresentar todos os casos que nós tivermos, vai ser interessante para a gente poder ir chamando mais gente e tornando a coisa cada vez mais democrática. Hoje, para comentar e para ativar mais a nossa discussão, nós vamos ter o Dr. Guilherme Seldelmayer. Ele está um pouquinho atrasado por causa da questão do tempo, em Belo Horizonte, que é da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Dr. Fábio Gontijo, Dr. Hélio Antônio, que são membros da diretoria da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Dr. Leandro Ramos e Dr. João Paulo Vasconcelos, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e a doutora Luciana, que já foi apresentada da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Fábio Gontijo, que vai moderar o primeiro caso clínico a ser apresentado. Boa noite a todos, então. Nós vamos manter hoje, né, o nosso formato, que acho que o Bruno trouxe tão bem, né, lá da última reunião. Eu vou pedir que, às vezes, vocês não me tomem como rude ou mal educado se eu precisar de encurtar ou interrompê-los, porque nós vamos prezar pelo tempo, né, Bruno? Porque eu acredito que nós temos muitos casos, né, interessantes para a gente poder discutir, esse compromisso com o tempo é o que vai tornar essa reunião assim uma reunião de sucesso, eu acredito, porque senão o pessoal começa a delongar demais e tudo, e nós nos perdemos na primeira, né? Até um meia-culpa aqui, porque eu estou na organização desde a primeira, então não é de má vontade minha ou falta de educação não, viu, pessoal? E sem mais delongas, então, o próprio doutor Bruno que vai começar mostrando o primeiro caso. Vamos lá, Bruno? Esse caso que eu vou apresentar hoje para vocês é um caso de um paciente de 58 anos de idade que foi encaminhado ao meu consultório com uma queixa de hematoquesia, tinha sido atendido no interior com histórico de 2 hemorroidectomias e já chegou com o diagnóstico de neoplasia de reto. Ele tinha sido submetido a uma colonoscopia dia 13 de maio de 2019, com tumor a 10 centímetros da margem anal, um tumor tocável, e a anatomia patológica dele, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Ao toque, a minha mensuração foi em torno de 9 centímetros, a gente sabe que essa variação é muito comum, mas ele era tocável, era um tumor com sinais, a meu ver, o exame físico de um tumor avançado, e um CEA de 2,9 ao momento do exame físico. Então, eu queria passar a palavra à doutora Luciana Costa para falar para a gente sobre a primeira ressonância magnética que esse paciente fez. Bruno, essa primeira aí eu não tenho. Você não vai ter, não? Então, eu vou mostrando aqui. Peraí. Então, esse paciente, ele fez a ressonância... Eu posso mostrar? Uma ressonância de Lavras, se eu não me engano, é Lavras que é a cidade que ele fez, e apresentava uma lesão classificada como um tumor T3N2, e ele não tinha sido feito nenhum outro estadiamento, mas tinha sido identificados, então, linfonodos com suspeita de acometimento no mesorreto, né, mais de 5, e um tumor extenso, saindo aqui em torno de 9 centímetros, onde a gente mediu, e chegando quase na reflexão peritoneal, até no limite dela aqui. Essa imagem não ficou fácil da gente identificar, mas aparentemente ele chegava quase na região intraperitoneal. A reflexão está aqui, ó, Bruno. Está nessa região aqui. Eu tô sem... não. Vocês conseguem me liberar o... Consigo. Talvez demore um pouquinho, que eu não lembro bem aqui onde que era, não. Peraí que eu vou tentar... Aqui, me libera o controle.
Pronto, pode entrar, pode fazer agora. Ok. Então, aqui a gente tem o corte sagital. Temos aqui a lesão, uma lesão extensa de mais ou menos 7 centímetros. Aqui está a reflexão peritoneal, aqui a vesícula seminal, a reflexão aqui. Então, a lesão está abaixo da reflexão peritoneal. Está acima... Oi? Não, Bruno, está aparecendo, não está mostrando, não. Tem um lugar aqui que eu desabilitei, porque teve um dia aí que apareceu um convidado rabiscando. Mas na última a doutora conseguiu mostrar para a gente. Não, é possível. Fui eu que desabilitei. O problema é lembrar onde agora. Mas no meu eu consigo. É de quem? Tem um Aí, lápis de quem que é o lápis? É o meu. A reflexão está aqui na frente. Aqui, ó. Isso, sou eu que estou fazendo, né? Isso aqui é a reflexão peritoneal, aqui nessa região, vocês estão vendo? Ótimo. Isso. Aqui, vesícula seminal no meu lápis. Aqui o anel anorretal, então a lesão se encontra abaixo da reflexão peritoneal, acima do anel da junção anorretal. A gente tem uma lesão que tem uma extensão extramural de entre 5 e 15 milímetros. Eu mediria essa extensão longitudinalmente dessa forma aqui. E essa extensão, ela está perpendicular à lesão, o que sugere para a gente que isso não seja uma extensão extramural verdadeira, mas que isso aqui seja uma invasão venosa extramural. Fator prognóstico independente para metástase à distância. É uma lesão semicircunferencial, a ulceração está aqui à direita, às 9 horas, tem borda elevada. Acho que é basicamente isso. Bruno, eu não estou vendo nessas imagens, talvez aqui a gente tenha um linfonodo. Nessas imagens eu não vejo os linfonodos. Te voltei o controle. Ô Bruno, só uma pergunta. Essa invasão extramural aqui, linfática, foi o que eles chamaram de linfonodo na primeira, você acredita? Provavelmente não. Não, eu tenho outras lesões que foram classificadas como linfonodos positivos. Eu não consegui todas as imagens, porque a filha me mandou as imagens só das que foram impressas, então a gente fica um pouco limitado. Porque eles não tinham digitalizado esse exame especificamente, então acabou limitando um pouco para a gente. Ô, Fábio, só por uma questão, a dúvida que dá às vezes é depósito tumoral e linfonodo. Como aqui está contínuo a parede, a gente vai classificar isso aqui. Se eu, com certeza, enxergar um vaso contínuo aqui, eu vou classificar isso aqui como invasão venosa extramural. Ótimo. Bom, então nós tínhamos um paciente com uma neoplasia avançada, localmente avançada, com sinal de acometimento de lesões do mesorreto. Nós pedimos uma tomografia de abdômen que identificou lesões com suspeita de acometimento secundário nos segmentos 2, 4B, 7 e 8 desse paciente. Aí eu queria, porque a gente optou por discutir o caso com a equipe de oncologia, a gente tem um paciente com tumor T3, N2, N1. Aí eu queria ver com vocês, Fábio, você e quem mais quiser participar, o que vocês fariam com o paciente nessa situação? 58 anos, um tumor avançado localmente e com metástase à distância, já com 4 lesões. A sintomatologia dele, eu perdi no início, está obstruído? Só sangramento. Uhum. Fábio Henrique, tem alguma ideia que a gente possa começar a pensar? Eu sei o que foi feito. Pronto. Estão me ouvindo? Pode falar também, João. Foi eu que você... Não, porque eu não entendi se você me chamou, desculpa. Eu queria perguntar antes de passar, porque você vai dar o gabarito. Algum cirurgião, se eles tinham alguma ideia assim, do que o cirurgião pensaria. Mas o seu vai ser o gabarito final. As lesões hepáticas são potencialmente ressecáveis? A princípio, sim, mas são grandes.
com lesões em segmentos variados, mas a princípio são possivelmente ressecadas. Luciana, você acha que se acrescentar um PET, ou principalmente uma ressonância aí com contraste, esqueci o nome, você acha que veria pequenas lesões que poderiam estar ocultas aí, que mudaria completamente a conduta do caso, pensar de metastasectomia? Você acha que um PET mudaria a sua conduta? Para eu falar? Eu acho que agora não. Eu penso que, a não ser que vocês tivessem a ideia de tratá-lo, fazer uma cirurgia upfront com a ressecção das lesões. Foram vistas 4 lesões, essas lesões eram periféricas, Aline, e com certeza o PET vai agregar, e muito mais do que o PET para doença hepática, quem vai agregar vai ser o Primovist. O Primovist vai agregar no número de lesões hepáticas que eu vou identificar se eu estou pensando numa metastasectomia. Para falar sobre linfonodo ou outras metástases à distância, o PET ele vai ser melhor. Então, por exemplo, se a gente fizesse o PET e encontrasse um linfonodo retroperitoneal, talvez mudasse a conduta, né? Aline, eu acho que é isso aí. O PET aqui tem papel fundamental justamente para a gente definir se esse paciente é um paciente com o que parece ser uma doença hepática, né, potencialmente ressecável, de um paciente com mais de outros sítios de doença sistêmica, pulmão, linfonodo retroperitoneal, em que a gente poderia repensar a viabilidade de uma metastasectomia, de uma ressecção mais extensa. Eu perguntei justamente, a dúvida era em relação se... porque de cara a gente pensa em fazer PET nesse caso, mas a dúvida é se o Primovist acrescentaria mais do que o PET, pensando que pode ter mais lesões hepáticas e seria um adicional. Mas desculpa. Eu acho que é uma ótima pergunta. Ô, Luciano, para o fígado especificamente, eu acho que o PET aqui é o papel sistêmico, né? A gente precisa de ver pulmão, linfonodo retroperitoneal, linfonodo mediastinal, não é incomum que a gente tenha esse tipo de disseminação. Mas o PET, ele aumenta a sensibilidade em relação ao Primovist aqui para a sensibilidade de lesões pequenas ou lesões diferentes no fígado. Luciana, como é que a gente interpreta isso? Acho que isso é uma boa pergunta. A minha pergunta nesse caso, eu vou devolver, vou responder, mas vou devolver, se nesse momento o PET é necessário, se ele ia mudar condutas suas. Se vocês iam pensar em fazer metastasectomia nesse momento. Se vocês forem pensar em fazer metastasectomia nesse momento, com certeza o Primovist é primordial. Por quê? O Primovist vê muito mais lesão lesion to lesion, quando a gente compara com o PET. O PET, ele tem uma menor sensibilidade, a sensibilidade dele é de 1 centímetro, 0,8 centímetros para lesão hepática. Então, o Primovist eu vejo lesões menores. Eu não sei se nesse caso, nesse momento, o PET poderia realmente agregar valor na conduta, tá? Mas a resposta se eu planejo metastasectomia, eu penso que o Primovist é essencial. Munir, você já vai te perguntar e responder. Se eu te mando esse paciente, vamos supor, vocês estão em dúvida talvez com o número de lesões e tudo, mas assim, ele tinha uma lesão só, ele é curável do ponto de vista da sua metástase e do ponto de vista do reto, é uma doença que eu posso retirar também. Eu ia te mandar esse paciente para a gente avaliar, já com PET, vamos supor que não teve surpresa. Você me devolve ele para eu operar, faz alguma coisa de neoadjuvância, tratamento sistêmico, pensando no fígado primeiro, e já passando para a conduta que foi feita, que a gente vai mostrar o que aconteceu. Desculpa, Fábio, a ligação picou, você me perguntou, eu não entendi, foi mal. Eu estou com esse paciente, vamos considerar que as metástases são ressecáveis, eu vou pensar em algum momento em cura para ele, de reto e fígado. Eu te mandei ele, você vai fazer o que nele para mim? Ou vai me devolver para operar e depois pensar em adjuvância? Tem uma lesão, né, que teoricamente era candidata a neoadjuvância no reto, e tem doença sistêmica. Tá, eu vou emendar o que eu estava querendo conversar com a Luciana e te responder.
O que eu queria confirmar, e que eu acho que é o que a Aline sugeriu, é que eu acho que para a informação que esse paciente tem uma chance de ser beneficiado da hepatectomia, eu acho que o PET acrescenta, porque se ele tem linfonodo acometido agora em algum lugar, mesmo que ele zere depois, o prognóstico dele é muito pior tendo doença extrahepática, mesmo que a quimioterapia limpe isso. Então, saber agora de onde nós estamos partindo, eu acho relevante. Eu não acho que dá para falar que foi um crime operar sem PET, não sei o que foi feito, mas eu gostaria de ver um PET, sim, nessa situação. Estou concordando com o que a Aline sugeriu. Eu acho que a doença extrahepática, mesmo que responda depois da quimio, eu prefiro ir sabendo se tinha ou não. Para te responder, eu acho que certamente não tem uma resposta única, algumas coisas são possíveis. Eu perdi um pedacinho, assim, se ele não tivesse sintomático, do ponto de vista da doença retal, não tivesse tendo muito problema local, eu acho que o tratamento sistêmico é mais importante. Eu acho que a quimioterapia com FOLFOX para controlar a doença sistêmica é mais importante que o controle local, caso o sintoma local não tivesse inviabilizando a qualidade de vida dele. A gente tem estudo fase 2 de fazer quimio-radioterapia, até conversei isso com o Leandro, quimioterapia com FOLFOX junto com rádio no estádio 4, não acho criminoso, acho razoável. No estádio 3 não deu certo, não acrescentou, mas no estádio 4, nesse aperto que a gente está aqui, 20% dos casos se apresentam dessa forma, eu acho ok. Com os dados que a gente tem hoje, eu tenderia a fazer uma radioterapia em curso curto. Sei que tem cirurgião que não gosta muito disso, mas eu acho que seria a melhor ideia. Quimioterapia de curso curto, eu iria para FOLFOX. Te respondendo, acho que tem várias saídas, mas a minha saída era radioterapia de curso curto, FOLFOX. Não brigo com radioterapia de curso curto e FOLFOX City. Acho que dá para aceitar. Anticorpo monoclonal, bevacizumab vai dar uma conversa longa, eu não vou entrar nela, eu acho que a droga acrescenta pouco. E se tivesse mutação e eu tivesse que converter se ele fosse selvagem, e eu tivesse que converter, conversão não é igual à neoadjuvância, eu acho que o cetuximab acrescenta na conversão. Na neoadjuvância, a gente sabe no EPOC que o anticorpo monoclonal não acrescentou. Te respondendo objetivamente, radioterapia de curso curto, FOLFOX. Bruno. Esse caso, a gente teve algumas situações a serem discutidas. Era um paciente de poder aquisitivo limitado. Foi até discutido com a equipe de oncologia se faria um PET ou não, mas ele não preenche os critérios da ANS para fazer PET nessa situação. Então, a gente optou por não fazer a princípio, considerando uma doença metastática. O CEA, para ele, nós já vimos que não é um parâmetro, né? Ele estava com um CEA de 2,9 e com esse tanto de lesão que ele tinha. E a gente sabia que, apesar dos sintomas dele de hematoquesia serem os sintomas predominantes e não o fígado, a gente sabia que a doença sistêmica era a que incorria no maior risco para ele de morte. Então, a gente optou por fazer uma discussão em termos de valia a pena fazer uma radioterapia ou não associada à quimioterapia, que era o fator de maior risco para ele. E considerando que ele tinha sintoma local, a gente acreditou que isso talvez fizesse um benefício. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Leandro, que foi quem conduziu essa parte de clínica e radiológica e radioterapêutica. Ok, obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, caros amigos. Esse paciente, então, o Bruno iniciou essa apresentação. A gente, diante desse doença sistêmica, é um paciente oligossintomático no reto, mais esses 4 nódulos metastáticos no fígado. Eu conversei com o Bruno e nós optamos por iniciar o tratamento sistêmico, né, de início. E aí a gente começou o esquema de FOLFOX. Ele não tem o Al-RAS, ele tem Al-RAS mutado, esse paciente. E aí começamos FOLFOX e programamos também, juntamente com a equipe de radioterapia, fazer radioterapia. E no caso específico dele foi feito de long course, não foi feito de short course. Ele fez pelo menos uns 2 meses de FOLFOX antes da rádio, por questões também operacionais, burocráticas, e eu continuei o FOLFOX no período da rádio. Eu fiquei na dúvida se
extrapolando lá dos estudos do estágio 3, se suspenderia a oxaliplatina no caso, né, nesse caso. Mas eu achei por bem não. Achei por bem manter a oxaliplatina, um senhor forte, um PS 0 praticamente, e tanto é que ele não teve toxicidade nenhuma aí com o FOLFOX concomitante com a rádio. E aí ele fez então a rádio, o long course, e seguiu o FOLFOX. E aí o Bruno vai apresentar um pouquinho mais à frente aí, Bruno. Então, nós fomos fazer a avaliação pós esse tratamento neoadjuvante que a gente apresentou. Bruno, só para informar, o Guilherme está conectado, viu? O radioterapeuta, enfim. Então, Leandro, se você quiser falar com o Guilherme, se ele estiver ouvindo, ver qual que é a opinião dele sobre a rádio. A gente é muito engraçado que os tumores de reto mudaram muito, né? A literatura mudou muito agora no começo desse ano, com a ASCO e tudo. Então, a gente sabe que algumas coisas que a gente discutia mais no passado estão mudando, né? Mas eu acho... Está encurtando a meia-vida da verdade, né, Bruno? Exatamente. Bruno e Leandro. Em relação a essa discussão do short course, long course, eu acho hoje, à luz atual, poderíamos fazer short course, conforme o Munir falou. Mas eu também não considero assim fazer o long course hoje. Eu tinha muita doença também, né? A gente esperar um pouquinho mais de resposta. Vamos ver o que o radioterapeuta concorda. Leandro, antes disso, deixa eu pedir, me define um conceito aqui, por favor. Esse paciente vocês encaixaram no que a gente chama de terapia neoadjuvante total? Ele fez toda a quimioterapia que ele precisaria nessa fase ou não? Cara, eu não considerei esse paciente TNT, porque é um paciente de doença metastática. Entende? E eu tratei ele como doença sistêmica. Então, não é diferente quando você tem um estágio 3, aí pode se configurar, né, uma doença localmente avançada, igual foi o caso dele. A gente poderia pensar no TNT, mas como ele tinha doença metastática, eu não pensei dessa forma, não. Eu pensei mais em doença sistêmica mesmo. Isso não é claro para mim, não. Qual que seria a diferença? Espera aí. Abriu. A gente, com relação ao TNT, né, a gente pode fazer todo o curso, faz a quimioterapia neoadjuvante, depois faz quimio e rádio e opera. Né? Esse aqui é o conceito que eu tenho que seria mais adequado nesse contexto de TNT. E no caso de paciente estágio 3, o que não é o caso desse senhor nosso, ele tinha doença metastática. Então, eu estava preocupado com as lesões hepáticas, muito mais até do que as lesões, do que a doença localmente avançada dele. Então, no nosso caso, após a radioterapia, o Bruno vai mostrar as imagens, esse paciente teve uma melhora muito grande das lesões hepáticas. E também teve uma boa resposta da doença localmente avançada que ele tinha. Então, eu achei bem a gente continuar a químio e tratando sistemicamente, ao invés de priorizar o tratamento local e deixando ele, né, sem o tratamento sistêmico, que, no meu ponto de vista, era o que mais poderia comprometer aí o resultado clínico, terapêutico dele. Bruno, sua tela não está compartilhada mais, não. Eu sei, mas é porque eu achei que o Dr. Guilherme ia fazer um comentário sobre a radioterapia long course. Guilherme, só para atualizar, ele é um T3N2M1, metástase hepática exclusiva, 4 nódulos periféricos, segmento 2, 4B, 7 e 8, aparentemente sem outra doença sistêmica, uma lesão grande, mais ou menos uns 9 centímetros, reto médio, quase ali na reflexão peritoneal, e com sintoma local de sangramento. Não é isso, Leandro? Acho que não tem mais nada. Falei mais nada de errado, não, né? Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é Guilherme, eu sou radio-oncologista lá da Oncobio. Eu consegui pegar a parte aqui da discussão. Eu acho que a grande discussão aí que o Leandro está abordando é justamente fazer o curso longo ou o curso rápido, né? Eu concordo com ele, com a conduta que foi feita, principalmente que
o mais importante que tem ali do local, ali do paciente, seria um tratamento sistêmico mesmo, né? A gente pega na literatura, o curso rápido, a gente tem mais, considerando a radioterapia aí, né, sem associação com a quimioterapia, e às vezes esse período queria ter que interromper para fazer a radioterapia, para depois avaliar. Talvez essa interrupção que teria da quimioterapia poderia ser maléfico para o paciente, né? Então eu concordo dessa conduta de fazer o curso longo com a dose mais baixa aí por dia, concomitante com a quimioterapia, né? Porque a gente tem dado, pode ser que mais para frente apareça dados mais sólidos de fazer a radioterapia com alguma quimioterapia a radioterapia de curso rápido? Pode ser que sim, mas no momento eu acho que o mais indicado seria mesmo o curso longo, até para dar tempo de ter essa resposta também, né, hepática e no local. Né? Não sei se o Leandro, quando discutiu o caso, se eles também falaram isso com ele. Eles mantiveram oxaliplatina, né? Bruno, mostra pra gente que nós já estamos no horário do caso do Ed. Esse paciente voltou para mim com uma melhora significativa dos sintomas. Ele não tinha mais hematoquesia e o meu exame físico eu notei uma resposta excelente à radioterapia e químio. Então, eu optei por fazer uma reta flexível desse paciente. As imagens são essas que vocês estão vendo. Então, o paciente ainda persistia com uma úlcera no local da lesão, mas uma resposta muito boa e muito significativa, né? Em 3 meses de pós-radioquímio. Então, esse paciente, nós fizemos uma ressonância também para ver qual que era o estágio de remissão pela ressonância magnética. Você passa para nós, Lu? Posso falar da tomografia de uma vez, não, né? Pode, você tá... A palavra é sua. Então tá, eu vou mostrar as lesões hepáticas aqui que já estava preparado. Isso daqui é um exame de setembro de 2019, acredito que pós a quimioterapia. Eu vejo uma pequena lesão aqui no segmento 2, periférica, mais ou menos 1 centímetro. Vejo uma outra também muito periférica no segmento 8, quase que subcapsular, 12, 15 milímetros no máximo. Vejo uma muito pequenininha periférica, uns 7 milímetros no segmento 7. E vejo uma outra no 4B também relativamente periférica, mais ou menos 1 centímetro. Não tem linfonodo retroperitoneal visível, não tem nenhum outro sinal de doença além da doença hepática. Aí, passando para a gente avaliar a resposta local dele, o paciente, então, ele fez uma ressonância, que mostra, se vocês se lembrarem daquela imagem do exame anterior, vejam a significativa mudança de padrão da lesão. Agora é uma lesão predominantemente preta. O que é uma lesão predominantemente preta? Uma lesão com muita fibrose. E quando eu vou para o corte de alta resolução, que é perpendicular ao maior eixo da lesão, eu tenho que grande parte desta lesão é preta. Então, lembra, ela era com a zona, com a porção invasiva nessa região às 9 horas. Olha o que eu falei para vocês, ó, que tinha realmente invasão venosa extramural. Vocês estão vendo, ó, isso aqui, olha, se segue com um vaso. Mas, no caso aqui, agora a gente está com a imagem preta, o que quer dizer que aqui tinha, mas que aqui agora é predominantemente fibrose. É muito importante a gente não confundir isso aqui com lesão. Isso aqui é o edema da radioterapia, que a gente está vendo aqui também, nas áreas que não tinham lesão. E essa lesão tem uns focos de sinal não muito preto no meio dela, o que me sugere uma resposta parcial, provavelmente um MR-TRG, um Tumor Regression Grade 3, ou até poderia chamar de 2, com mínima quantidade de lesão
residual de neoplasia viável aqui. Mas praticamente 80% a 90% da lesão apresentou uma fibrose significativa. Vejam que bonito a invasão venosa extramural. Olha, segue-se um vaso. Então, isso daqui é o exemplo desse paciente, altamente preditor de metástase hepática. Acho que era isso, então, né? Gente, aí fica a pergunta, Fábio Gontijo, sobre... E aí? Vamos operar o fígado? Vamos operar o reto? Vamos fazer ao mesmo tempo? O que você me sugere? Então, a gente não tem essa resposta para pôr na prova, né? Se é o liver first, se é os dois ao mesmo tempo. Eu acredito que eu talvez priorizasse, ainda mais com essa resposta do reto aí, de tratar talvez o fígado, sabe? Assim, e talvez eu já esteja até influenciado pelo que a gente ouviu. Eu queria ouvir, talvez alguém que não sabe, o Alexandre, a Magda estão aí? Sim. E aí, Magda? O que a gente faz? Fígado primeiro? Fígado junto? Eu estava só na dúvida, as lesões do fígado, elas são todas periféricas, não é isso? Todas periféricas. Eles acreditaram que se entrar no fígado é para tirar completamente. São lesões ressecáveis. Eu talvez eu fizesse o fígado primeiro. Porque realmente a melhora no reto foi muito expressiva. A gente não sabe se isso aí não vai responder mais ainda, nem sei. No reto foi muito expressiva. Exato. Eu acho que eu faria o fígado primeiro. Foi quanto tempo, Bruno, que você avaliou? Com quantas semanas? 12 semanas. Ela estava com 12, ok. Antes de você falar a resposta, deixa eu continuar. Só uma pergunta para a Magda. Era fígado primeiro para ir no reto depois? Ou fígado primeiro e se tiver resposta, deixa o reto tratado, sem cirurgia? Muni, difícil aí, né? Porque, na verdade, vai depender se ficar a resposta completa, sei lá, né? Não sei. Pois é, vai ter que saber. Mas na verdade... Vamos continuar a ver os resultados. Vamos ver. Então, gente, nós optamos por indicar o liver first, encaminhamos para o cirurgião e ele foi operado em dezembro de 2019. Todas as lesões foram encontradas, ressecadas com margem livre de doença. Ele não teve nenhuma complicação pós-operatória. Um paciente que é impressionante. Ele voltou no consultório com os retornos de 3 em 3 meses, sem nenhum tipo de dificuldade, sabe? E aí ele fez um PET em maio de 2020. Esse tempo que decorreu, porque normalmente a gente faz o acompanhamento desses pacientes que tiveram uma resposta excelente no máximo em 3 meses, porque a gente sabe que a doença do reto, normalmente, quando tem uma resposta boa, ela não vai explodir nesse período. Só que esse paciente, por causa da Covid, ele demorou um pouquinho para voltar. E aí ele voltou para mim com um PET de maio de 2020, com suspeita de 3 lesões no mesmo sítio anterior. Posso mostrar? Pode. E um aumento do metabolismo no reto. Eu quero agora a doutora Luciana comente um pouquinho. Ok. Pessoal, olha, eu queria um cirurgião hepático aqui, mas particularmente, quando a gente olha, se vocês se lembram do que eu mostrei para vocês antes, olha, segmento 7, segmento 8, segmento 4B, tudo no sítio da metastasectomia. Eu já mostrei o PET brilhando, vou mostrar para vocês a característica dessa área do segmento 8. É quase que em cunha maior do que a lesão inicial. Idem aqui. Aqui atrás, cuneiforme. Vocês estão me vendo? Estão, né? Estamos vendo sim, tá ótimo. Particularmente, Bruno, eu considero isso aqui alteração pós-cirúrgica. Eu não acharia, ainda mais você me dando a resposta que esse paciente
teve margens livres, eu consideraria a alteração pós-operatória e eu não consideraria isso daqui como neoplasia residual. É claro que existe dúvida e tal. O fato existem áreas positivas no fígado, mas não áreas novas em outras localizações. Interessante, desculpa te interromper, o SUV dessas lesões eram altos, né? O SUV que eu estou vendo aqui era de 14. Então, isso é comum, assim, o SUV de 14, sendo que o SUV basal, no caso dele, era de 3, hepático? Olha, Leandro, eu particularmente, assim, eu no mínimo faria uma ressonância, então, na existência da dúvida, porque o aspecto tomográfico, pelo formato cuneiforme, meio em cunha, me sugere muito fortemente. Às vezes, eu considero que o SUV é realmente importante, entretanto, ele vai ser importante se eu tiver uma correlação na imagem tomográfica ali. Então, assim, particularmente, apesar do SUV alto, eu considero a característica aqui muito sugestiva, o conjunto, o formato, a localização, as 3 áreas, muito sugestiva de apenas alteração pós-cirúrgica. Okay. Eu daria o PET de alteração pós-cirúrgica. Controle, vamos assim dizer. Então, exatamente essa que é a nossa discussão. Eu discuti com o cirurgião hepático que tinha feito a cirurgia dele. O paciente, ele também achava que estava muito precoce, mas... Foi quanto tempo de cirurgia depois da cirurgia? Foi 6 meses. Depois da cirurgia, o PET? Em dezembro, esse PET foi de maio, né? E aí a gente discutiu, eu falei, olha, eu estou na definição, o que eu vou fazer com esse paciente? Resolvi reestadiar ele, fiz uma nova retinoidoscopia flexível dele, que encontrou essa situação aqui. Então, esse paciente foi levado a uma retinoidoscopia flexível e essa imagem que nós encontramos em maio de 2020, uma regressão completa da mucosa. O exame físico dele corroborava com isso, então ele já não tinha mais a úlcera. E o exame físico dele eu já não conseguia mais notar o toque retal, nenhum tipo de lesão, nem alteração na profundidade superficial. E pediu uma nova ressonância que foi feita com a Luciana. Você compartilha aí, Lu. Exame maravilhoso, hein? Ficou muito legal, né? Muito bonito, muito bonito. Pessoal, olha, agora eu tenho uma resposta completa, um MR-TRG2, MR-TRG1, resposta que eu considero grau 1, eu não vejo mais nada, eu não vejo nem fibrose. Então, é quase impossível a gente estar diante disso. Não é impossível, mas assim, no dia a dia a gente tem MR-TRG2, que é resposta completa ou com mínima quantidade de tumor viável. No caso, aqui é absolutamente concordante com o exame físico do Bruno, onde agora eu já não tenho aquelas áreas de sinal intermediário mais, eu tenho uma lesão completamente preta. Então, sugerindo uma resposta completa. E vejam que interessante, a área onde eu tinha a invasão, eu já tenho o retorno ao sinal normal vascular. Gente, então é por isso que eu trouxe o caso. Eu vou devolver a palavra para o Fábio Gontijo para moderar, porque a minha dúvida agora e aí? Eu vou considerar uma regressão completa, fazer uma preservação de órgão no paciente que a gente sabidamente tinha um risco alto de doença à distância a longo prazo, ou vou partir para o tratamento conservador, que a princípio ainda está em voga, de fazer a ressecção com excisão total do mesorreto no paciente aparentemente sem lesão. Ele recebeu quantos ciclos de químio? Ele fez o esquema clássico, 6 meses de FOLFOX. Ele terminou a químio e foi a hepatectomia. Ô Bruno, dá para preservar o órgão na cirurgia? Estou perguntando para o Leandro, a lesão era 10 centímetros, né? Você vai fazer, mas ele vai...
a anastomose terminal, ele não vai ficar com colostomia definitiva, não. Não, aí a preservação esfincteriana, né? Você vai preservar o aparelho esfincteriano. Tranquila, reto Claro, médio, a princípio, anastomose primária. Tá. Pessoal, vou dar a palavra para um oncologista e um cirurgião. Nós estamos entrando no tempo do Hélio. Munir, eu sei sua opinião, você é contra. Pode xingar o watch and wait aí, à vontade. Nesse caso, eu estou ficando maduro, Fábio. Eu estou amadurecendo. Já que o Munir é contra, vamos fazer o advogado do diabo para deixar interessante. Eu acho que a gente faz o racional da estratégia do watch and wait é que a maior parte dos pacientes que têm resposta clínica completa não vão ter recaída, e quando ele recai, a gente consegue salvar em torno de 90%, 95%, 98%. É óbvio que nada disso é baseado em estudo randomizado de fase 3, isso não é o tratamento padrão, mas a gente aceita fazer isso com pacientes de intuito curativo para preservar, eventualmente, a função esfincteriana. Eu acho que, nesse caso, seria perfeitamente razoável conversar com o paciente sobre uma estratégia dessa, tendo em vista que a gente tem uma doença sistêmica manifesta de upfront. Então, assim, esse doente, se bem vigiado do reto, ele não vai morrer da recidiva. É muito pouco provável que ele morra ou tenha complicação da recidiva do reto, se ele for bem vigiado ali. Agora, a nossa preocupação é toda sistêmica. Então, num caso igual a esse, a minha liberalidade fica maior. Mesmo o Bruno tendo dito que não vai influenciar na questão esfincteriana aí, de seguir esse doente e ver como ele vai se comportar sistemicamente, seguir igual o mesmo protocolo aí, que é uma vigilância bem ativa aí da questão local, obviamente completamente sujeito a críticas e discordâncias. Isso aqui não tem resposta, né? A gente não sabe que isso não é o padrão. 30 segundos, Fábio. Eu não sou contra, não. Eu sou contra a certeza que essa conduta é a melhor. Porque parece que operar é uma coisa tosca, primária. E não é. Né? O cirurgião não perdeu o emprego por essa cirurgia aí. Essa cirurgia, se fizer, tá tudo bem com ela, né? E ela é a mais, acho que foi bom o adjetivo que o Bruno usou, e ela é a mais conservadora do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista intelectual, ela é que te dá mais segurança que você está tratando, né? Ela é a mais agressiva para o doente, mas ela é a mais conservadora do ponto de vista do que tem de evidência. Agora, eu entendo tudo que o João está falando, e meu ponto é o seguinte: o que eu passo mal, e o Fábio está me provocando aí, é de criar certeza onde a gente não tem. Eu acho que medicina, na maioria das vezes, a gente administra incerteza. E nesse caso aí, que é metastático e tal, eu acho completamente razoável administrar essa incerteza também. Não brigo de jeito nenhum, só tem que ser conversado com o paciente também, saber, e acho que está tudo bem não operar ele também. Não sei o que seria a preferência dele, do cirurgião, não brigo. Eu tenho uma vontade, nesse caso, aí, de não ir para a cirurgia, viu, vendo essas imagens todas. Mas se o cara ficar morrendo de medo, se ele não for dormir, a qualidade de vida dele for péssima, talvez valha a pena a cirurgia. Acho que essa coisa tem que ser conversada. Ele tem que saber que ele não está trilhando um caminho que é uma avenida larga, não. O tamanho da certeza dele é desse tamanhozinho aqui, ó. E é isso, a gente faz junto. Eu iria sem cirurgia, mas ouviria muito ele. Se for para ele não dormir nunca mais, achando que ele tinha que ter operado, opera. Mas eu acho que ele é um paciente muito tranquilo, é um paciente que ele comparece assim religiosamente no consultório na época correta, e eu estou optando por acompanhar. Eu acho que ele é um paciente de alto risco de desenvolvimento de doença sistêmica novamente, então é um paciente que, a princípio... Seria frustrante, né? Operá-lo agora e daqui 2 meses está o fígado todo cheio de lesão. E eu vou dar para vocês o feedback dele nas próximas tumorboard que a gente for fazendo. Eu passo a palavra. Bruno, só um minutinho. Você teve uma resposta tão maravilhosa no reto, uma resposta difícil de ver. Você teve uma resposta tão boa que eu também acompanharia sem nenhum problema. E um paciente tão obediente como esse seu, nossa, eu acho que é um paciente perfeito para você poder acompanhar. Essa é a ideia. Beleza. Bruno, posso passar para o Hélio? Pode sim, por favor. Obrigado, então, pessoal. Até todas as considerações excelentes, e para não tomar mais... Pessoal, boa noite. O segundo caso é da doutora Fernanda Rabelo, que é coloproctologista em Divinópolis, titular da Sociedade Brasileira e da Sociedade Mineira de Coloproctologia, que pelo menos os coloproctologistas é conhecida de todos. A palavra é sua, Fernanda. Pode compartilhar aí e mostrar o seu caso.
Bom, gente, se tiver alguma dificuldade, vocês me falam, tá? Fernanda, você está com o telefone ligado? Está dando um eco, como se tivesse um segundo som. Melhorou? É Não. microfonia, Fernanda. Já vi isso acontecer quando tem duas, tipo, o telefone e o computador. Olha se melhorou. Sim, agora está ótimo. Beleza. Estão me vendo aí? Sim, tá ok. Né? Uhum. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Esse é um caso que dá um pouco menos de trabalho do que o do Bruno aí, mas é o nosso dia a dia, então eu quis trazer também. Acho que a gente vai conseguir conversar um pouquinho aí sobre esse caso. Uma senhora, 63 anos, manifestou como uma hematoquesia de 5 meses de evolução. Ela procurou o clínico assistente dela. De comorbidade só tem mesmo um diabetes do tipo 2, usa antidiabetogênico oral e insulina, NPH irregular, um IMC de 34 e um CEI um pouco alto de 4,14. As imagens não ficaram tão bonitas aí, mas é o que eu posso mostrar hoje. É uma lesão no reto médio, mais tocável, né? Essa lesão dela. Com esse aspecto aí de uma ulceração importante, central, uma extensão mais ou menos de 4 centímetros a lesão dela, 3, 4 centímetros. Tomografia, eu não sei se a Flávia não sei se ela está conosco aí agora, não sei se ela chegou a enviar para você, Luciana, mas assim, as tomografias dela não mostraram nenhuma metástase e a ressonância que eu acho que ela te enviou, né Luciana? Flávia está conosco, sim, mas acho que a Luciana tem as imagens. Ela me enviou a ressonância, a tomografia não. A hora que vocês quiserem, eu estou pronta aqui. À vontade, pode compartilhar. Acho que eu tenho que parar o meu compartilhamento aqui. Não, né? não precisa não, já compartilhou. Tá. Não, compartilhou não. Estou vendo. Não está no meu, não. Ela, não? Não. É porque acho que ela tem que... Isso. Já tirei ela, mas na verdade não. Pode compartilhar a qualquer momento. Ok, já vou fazer. A tomografia, Fernanda, enquanto a Luciana compartilha, a tomografia sem mais detalhes, né? Não tem metástase hepática. Não tem metástase hepática, nada. Uhum. Então, o importante é a ressonância mesmo. Já estamos te vendo, Luciana. Ok. Fernanda, só uma dúvida. A lesão, para você, ela era uma lesão avançada, não era? Qual que era? Era uma lesão ulcerada fixa, era avançada. Então, vamos lá. Corte sagital de fino, onde eu tenho aqui a reflexão peritoneal, nessa região. Então, uma lesão que está abaixo da reflexão peritoneal. Bem acima do anel anorretal. Então, é uma lesão que tem grosseiramente 5 centímetros, ou talvez até um pouco mais, 5 centímetros. Uma lesão que dista da borda anal mais ou menos 10 centímetros e da junção anorretal por volta de 4, 5 centímetros, só para a gente ter uma noção aqui. Bem, essa lesão está justamente na curva do reto, então a gente precisa tentar fazer o axial de alta resolução, que é essencial na avaliação dessa lesão. A gente precisa tentar fazer o axial perpendicular à lesão. Parece que é chover no molhado, mas muitos ainda não estão muito acostumados. Uma ressonância que não é de alta resolução, focada no reto, ela não pode fornecer as características que essa fornece.
O exame está de excelente qualidade. Vejam só, aqui eu tenho axial, então eu estou no plano da lesão. Eu tenho uma lesão semicircunferencial com borda elevada, aqui é a parede normal e aqui é a lesão. Aqui é a ulceração, onde eu tenho a porção invasiva mais ou menos entre 10 e 11 horas. Eu vejo em alguns lugares ainda, Fernanda, a muscular própria preservada. Olhem só, aqui ela está preservada e aqui nessa região eu tenho uma certa interrupção da borda, da muscular própria. Vejam só, essa próxima imagem que corresponde a essa linha que está aqui, ó, no sagital, na primeira, se vocês olharem, é uma imagem que já tangenciou, porque é muito angulado essa lesão, e aqui, ó, eu perco completamente a minha capacidade de análise. Então, eu tenho que analisar onde eu realmente não pego o que eu chamo de volume parcial, onde eu pego a lesão perpendicular ao maior eixo dela. Então, eu entendo que essa lesão é uma lesão que tem também componente mucinoso. Eu classificaria essa lesão como uma lesão T2/T3A. Eu acho que a gente tem aqui mais componente desmoplástico do que uma extensão extramural, são estrias lineares. Então, assim, T2/T3A, T3A, para quem não está acostumado, é extensão 1 milímetro além da fáscia mesorretal. E aí, eu tenho... eu particularmente falo. Não, só para reforçar para o pessoal, para quem não, principalmente os residentes que estão acompanhando e tudo, essa questão da importância da técnica do exame, né? Porque você vê aquele outro corte que você mostrou que aparece longitudinalmente, pode induzir uma pessoa a classificar, até uma pessoa experiente classificar um tumor de maneira incorreta, né? E isso faz toda a diferença na conduta. Por isso que eu acho que a gente tem que sempre questionar e olhar a imagem, aprender a olhar a imagem, o próprio cirurgião mesmo, para quando o feeling dele não for de um tumor muito avançado, que só o laudo não seja suficiente para definir uma conduta, né? Ok. Bem, de certa maneira, então, outros dados, fáscia mesorretal, o envelope está aqui, completamente livre, no meu entender. Eu não vou falar de linfonodo mesorretal, ainda vou só passar a parede lateral. Eu não tenho linfonodo lateral pélvico, não vejo, acho que isso aqui é um vaso, no meu entender. Eu já sei o que a Flávia achou, tá, gente? Eu não vi depósito tumoral. Eu particularmente acho que aqui eu tenho um linfonodo. Esse eu não consideraria esse linfonodo alterado. Eu tento privilegiar especificidade para linfonodo e não sensibilidade, porque a gente sabe o papel do linfonodo na recidiva local, aqui não sistêmica, mas local. E eu teria dúvida desse linfonodo aqui, que eu vou dar um zoom para vocês, que é um linfonodo bem alto, que é um linfonodo que tem contornos irregulares e textura heterogênea. Eu não acho que isso aqui, essa imagem está linkada a um vaso, portanto, eu daria um T2, T3A, provável N1, no meu entender. Se a Flávia quiser palpitar, seja super bem-vinda. A Flávia está de parabéns. A Flávia tem estudado muito a parte de reto e o exame está muito bem feito. Eu, particularmente, acho que não tem depósito tumoral. Flávia, 2 minutos. Fala para a gente o que você divergiu da Luciana. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Sim, tá ótimo. Ótimo. Ô, Lu, não, a gente tinha achado ali na região reto-retal, ali, né, na fáscia, que era implante que estava junto dos vasos, sabe? Aqui junto da fáscia da lesão, deixa eu
A face tá livre, mas coloca um sagital. A gente tinha achado que tinha uns implantes lá, sabe? Junto dos vasos. Acho que eu até coloquei a imagem, não sei. Voltou, não voltou? Sim, estamos Você vendo. quer colocar a sua? Eu acho que é isso aqui que você achou. Eu, particularmente, Flávia, eu tenho uma tendência, se o vaso ele tem sinal normal, eu não considero vaso, porque senão a gente vai dar invasão vascular. É a minha percepção e a minha vivência, tá? Em vários dos casos. Então, eu acho que esse vaso aqui tá normal. E olha só, a zona invasiva da lesão é até aqui um pouco mais alta. Mas, assim, gera dúvida. Se você achou talvez isso aqui, eu não achei. Você me deu essa informação antes, eu procurei, eu não tive essa percepção, mas pelo menos você considerou esse linfonodo aqui em cima? Deixa eu ver o que você está falando. Foi esse. Foi esse, né, Nanda? A gente considerou como um Foi. implante. A gente considerou como implante. Um depósito. Eu considero, tá? O meu conceito de... para todo mundo que está aí, principalmente os residentes, quando a gente fala N1C, depósito tumoral, a gente está considerando a mesma significância do que invasão venosa extramural. Aqui eu não vi uma continuidade bem definida com vaso para achar que isso fosse implante. São diagnósticos difíceis a gente diferenciar linfonodo de um depósito tumoral. Mas, assim, particularmente eu daria N1 aqui, até porque eu vejo o tumor como um tumor muito inicial. Então, eu não esperaria nesse tipo de tumor uma invasão venosa com depósito tumoral tão grande à distância, apesar da lesão ser bem grande, né, Fernanda? Luciana, deixa eu interromper, a gente tem que sistematizar, né, aqui a discussão. A grande questão aqui agora é a gente definir se essa paciente precisa de neoadjuvância com radioquimioterapia ou se ela é uma candidata a uma cirurgia upfront. Antes de voltar para a Fernanda, o Fábio, dá a sua opinião aí. O que você consideraria critério para neoadjuvância? Fábio Henrique. Bom, a distância da face mesorretal seria um critério, né, menor que 1 milímetro. A invasão linfática, e talvez se esse brotamento tivesse mais de 5 milímetros da lesão da parede. Né? Acho que fora esses critérios, dentro dessa avaliação, acho que não teria indicação. Bom, a Luciana mostrou para a gente que a face mesorretal está livre. Você considera que um N1 é obrigatoriamente indicação de neoadjuvância? Não. Sem outros fatores, como a face mesorretal comprometida, invasão linfática, só o linfonodo, mesmo ele estando até às vezes perto da face, não seria só o fator que definiria terapia neoadjuvante. Bom, é um tumor que está abaixo da reflexão peritoneal, não tem dúvida nenhuma, na ressonância a Luciana mostrou. Um tumor tocável, um tumor grande. Há alguns anos atrás, ninguém teria dúvida que essa paciente vai para a radioquimio. Se for considerar aquele implante lá que a Flávia viu, acho que, na dúvida, vamos fazer radioquimio. Mas, se a gente privilegiar o que a Luciana disse e for um pouquinho mais arrojado, é um caso, uma candidata a uma cirurgia upfront. Fernanda, o que você acha disso? Então, a dúvida que dá é justamente nesses linfonodos, que são um pouco, nos depósitos, na verdade, que são um pouco evidentes, né? Assim, quando o depósito é enorme, quando a gente não tem dúvida, não tem mesmo, né? Mas esse caso a gente considerou pelo tamanho da lesão, apesar de na parede ela parecer bem menos avançada, né? Aquela região da úlcera dela e o toque da lesão é um toque bem fixo, sabe? Interessante que a aparência da lesão é que ela está mais baixa. Acho que ela pesa um pouco e na hora que a gente toca, eu achei que ela estava bem mais baixa. A gente notar na colonoscopia, eu até tirei a foto,
ela tá bem assim, acabou a primeira válvula, já tem a lesão, sabe? Então, no toque é uma lesão muito baixa. A gente com essa dúvida em relação ao depósito, e com essa lesão bem grande, né? E assim, baixa, com a paciente mais obesa, a ideia é que a gente iniciasse mesmo a neoadjuvância. Até a Aline, que tá aí também conosco, acho que ela ainda está conosco, ela atendeu essa paciente. Você quer falar um pouquinho, Aline? Não, só a gente discutiu, é uma paciente que a gente considerou neoadjuvância para ela, pensando, não vou mentir, pensando muito mais nessa questão do T3 e do N1. A gente colocou realmente a radioterapia com a químio padrão, com Xeloda e radioterapia para depois cirurgia. Nada a mais nesse sentido, não. Eu posso falar uma coisinha com vocês? A Flávia fez uma outra angulação. Nessa angulação, eu fico mais tranquila. Gente, são situações extremamente difíceis, tá? Mas nessa angulação, eu fico mais tranquila de que aqui eu posso ter um T3A. Eu particularmente não vejo depósito tumoral. Na minha experiência, não vejo. Eu ficaria com dúvida aqui. Aqui na frente, eu não ficaria. Tá? Só para mostrar outra angulação que a Flávia fez. Tá, vamos para frente aqui. Só queria fazer uma pergunta aí para os cirurgiões. Alguém ficaria tranquilo de não fazer neoadjuvância e ir para cirurgia direto? Ou a maioria preferia, a Fernanda já falou que encaminhou para neoadjuvância? Qual que é a distância do anel no retal, Flávio? 4 centímetros, que elas disseram. 5 centímetros. Eu para mim, seria cirurgia do front. Não sei o que os oncologistas acham, não, mas se eu faria. Está acreditando que é um linfonodo, eu confio muito, eu iria para a cirurgia. Magda, repete. Eu iria cirurgia pro front. Também. Eu fiz uma recentemente agora. É um pouco angustiante, porque a gente já teve caso bem semelhante, recente, a gente até discutiu isso numa outra reunião, né, Fábio? E a gente fez a cirurgia upfront e o anátomo veio, assim, veio uma lesão muito, muito avançada, que, assim, foi um caso bem complicado. Lógico, todo mundo também vai ter esses casos, né? Esses casos que vão ter isso mesmo, mas eu acho que talvez também por isso... Mas o exame, Fernanda, desculpa te interromper, mas a ressonância dela não mostrava absolutamente nada? Essa ressonância aqui não tem jeito, Fernanda, de mostrar. Mais do que T3B aqui, não tem jeito. Não, Magda, dessa outra não, era exatamente tipo bem parecido com essa ressonância, viu? Ô, gente, não tem jeito. A gente tem que estar, eu acho, eu tive na Gina, a Cíntia também teve na Gina, a Flávia foi discutir lá. Muitas vezes, o anátomo patológico, inclusive, ele não vai dar a mesma resposta que a gente. Se eu tenho uma extensão extramural nesse sentido, por exemplo, e o anátomo patológico corta nesse, a distância da parede vai ser diferente. Então, eu particularmente, assim, porque eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente está vendo. Então, existe uma discordância aqui, mas essa muscular própria dela, em grande parte, está preservada. Olha, o sinal da muscular própria, aqui ele é interrompido. Eu concordo, a lesão é muito grande, Fernanda, mas às vezes a gente vê uma lesão enorme também que não... Bem, é a minha opinião, tá? Magda, me responde uma pergunta. Você considera, assim, na minha opinião, é que é plenamente aceitável neoadjuvância nesse caso, sem nenhum problema. Qual a sua opinião disso? Não, eu acho que é dúvida, né? Até pouco tempo atrás, qualquer linfonodo positivo era igual a neoadjuvância. Atualmente, que isso tem sido um pouquinho diferente, né?
Atualmente tem sido um pouquinho diferente, e atualmente a gente tem questionado também muito o papel da radioterapia. Então, o papel, vamos dizer assim, maléfico, né, no sentido de dar prejuízo para o paciente. E a ajuda desse papel, nem sempre ele consegue mostrar um benefício tão grande. Então, mas dizer que está errado, claro que não, tá? Absolutamente, ela tem suporte para isso, todo mundo tem suporte para isso, absolutamente. Absoluta, não está errado. Eu faria upfront, é isso que a Luciana falou, você tem que acreditar em alguma coisa. Você acredita naquilo que você está vendo, naquilo que lhe foi mostrado. Então, eu faria upfront por causa disso, porque hoje em dia eu já não acredito mais que um linfonodo somente seria capaz de me obrigar a fazer uma radioquimioterapia. João Paulo, agora eu queria a sua opinião. Se a gente definir para neoadjuvância, o que você faria? Que tipo de tratamento? Silva, excelente pergunta. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para um processo de neoadjuvância total. Por mais que possa soar que a gente está fazendo muito num caso desse, a gente está meio em dúvida se isso é um N1, quantos tem 1, 2 linfonodos, se é um N1C com depósito linfonodal. A minha tendência hoje em quem eu for oferecer neoadjuvância, fazer neoadjuvância total. E para mim, na minha opinião, a melhor forma de fazer isso hoje é quimio-radioterapia com Xeloda, seguido de quimioterapia aí, no caso dessa paciente com FOLFOX, durante 4 meses e operar. Eu acho que ela estaria perfeitamente indicada nesse cenário, tendo em vista que nós estamos partindo de que ela é uma paciente N1, é uma paciente que provavelmente faria quimioterapia adjuvante com FOLFOX ou Xelox ou Capox depois da cirurgia. A gente pode questionar... Não, aí você está falando em fazer indução e depois radioquímio, é isso? Não, quimio e rádio primeiro. Ah, tá. E depois, naquele intervalo ali, você vai fazer uma consolidação. Parece que a resposta patológica completa aumenta quando eu uso essa estratégia. Isso foi o que o Oprah mostrou, o estudo do Garcia Aguilar. Ela aumenta essa resposta patológica completa sem intervir, atrapalhar o procedimento cirúrgico, que é o que a gente... que é de outros dados também deles, inclusive, não só numa preservação, numa estratégia de preservação. Está bonitinho também fazer uma rádio curso curto e fazer o FOLFOX. Sim, eu acho que é a próxima pergunta que eu ia fazer para o Guilherme aqui, porque, tendo em vista que a gente tem realmente uma dúvida razoável do papel da quimio-radioterapia de longo curso aqui, se teria sentido ou seria inteligente fazer um short course aqui, a quimioterapia, e operar essa paciente, igual a gente viu no Rapido, né? Eu acho que o estudo que falta é esse estudo, né? Assim, que, na verdade, compara o Rapido com o Oprah, né? Fazer o short course com a consolidação e o long course com a consolidação, para a gente entender o que é melhor, né? Mas aqui eu acho que o comentário do Munir está muito no sentido de que o benefício a gente vai fazer quimioterapia nessa paciente, tá? Ela é N1, nós estamos com uma certeza razoável, como gosta de dizer o Munir aí, que ela é uma paciente que tem linfonodo acometido, então é uma paciente que, apesar de vários questionamentos da literatura, a gente não tem um estudo definitivo para reto que beneficia a adjuvância com oxaliplatina ou adjuvância qualquer, a gente faria com extrapolação de cólon e faria adjuvância com FOLFOX, ela sendo candidata à quimioterapia devido às comorbidades, etc. Aí a dúvida razoável aqui é em relação à radioterapia. Será que eu preciso de uma radioterapia de curso curto, longo, que é uma radioterapia para downstaging? Ou será que eu posso fazer uma radioterapia de curso curto, que é uma radioterapia de esterilização de margem, vamos dizer assim? Será que ela seria suficiente para essa paciente que não tem critério, vamos dizer assim, firme, batido, de que ela precisa de quimioterapia de longo curso ou de um downstage importante e fazer o tratamento sistêmico e operá-la? Entendeu? Acho que esse é o pensamento do Munir aí, isso foi mostrado no Rapido, e eu acho que é uma coisa bem razoável. Assim. Então, Guilherme, João, vamos passar. Acho que é bom passar para o Guilherme e depois para a Aline, que é quem está conduzindo, né, Hélio? Isso. Eu, em particular, eu sou fã de curso rápido, né? Então, tendo a certeza aí de fazer a neoadjuvância para depois operar, eu faria o curso rápido, né? Os estudos também estão mostrando, fazer o curso rápido ou longo, estão tendo os mesmos resultados. Então, a minha tendência seria fazer curso rápido para ela. Aline, comenta aí, por favor. Na realidade, essa paciente, ela é uma paciente que tem algumas limitações sociais e não vai conseguir uma coparticipação muito alta de convênio, então ela já até migrou para o SUS.
Mas a ideia realmente seria fazer a quimio-rádio padrão e, a princípio, com o que a gente tinha antes, conduziria desta forma e depois cirurgia. Eu não pensei em TNT para ela não, sabe, João? Sinceramente, eu pensei em cirurgia para depois fazer adjuvância. Eu acho que tem algumas coisas que a gente já pode falar, afirmar mais, mas realmente essa questão, eu tenho algumas dúvidas em relação à TNT. Igual o Munir fala muito, eu gosto muito dessa fala do Munir, que a gente tem meias verdades o tempo inteiro. Eu acho que a verdade do TNT, ela já veio, mas eu gosto de ver estudo publicado, eu sou muito Wagner Brant, né? Aquela coisa assim, cadê o estudo? Cadê as coisas para a gente ter em mãos, para a gente saber o que está nos detalhes ali que a gente não sabe? Mas eu concordo que sem dúvida, mas eu faria adjuvância, independente de qualquer coisa, ou o TNT. Mas como eu conduziria esse caso, nesse momento, mas com essa, só mudando um pouquinho a minha fala, com essa questão que a Lu Costa colocou, de um downstaging do que foi pensado, principalmente se fosse um N2, um T2, realmente esses casos, T2, a gente sempre tem conduzido muito mais do ponto de vista cirúrgico, inclusive muitas vezes o paciente sai fora de tratamento adjuvante se for uma lesão mais inicial do que a gente pensava. Fernanda, tem mais algum detalhe do caso? Que pé que está a paciente agora, no momento? Não, só o AP dela era uma lesão moderadamente diferenciada também, né? Então, foi uma outra coisa também, não era uma lesão nem diferenciada e nem muito bem diferenciada. Para a radioquimioterapia, uma radioterapia muito longo. Então, provavelmente, lá para março, você já vai voltar contando da cirurgia. E se ela apresentar uma resposta clínica completa, qual seria a sua conduta? Então, mas aí o problema é que para a resposta clínica completa, sem a gente pensar num TNT, né, a gente vai ter que ver isso aí no meio período, porque aí é inventar, né? Aí eu acho que não tem muito jeito também. Bom, então já vamos firmar o compromisso aqui que depois da cirurgia você traz para a gente o estadiamento patológico dela. É só para falar também para os oncologistas também, como uma senhora com esse IMC nela não é o IMC mais favorável, uma lesão que não é ultra baixa, mas é uma lesão baixa, né, para a gente operar, não é muito fácil, né, que dá uma impressão que fácil, uma anastomose muito fácil, mas a gente que opera, a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, né? Então, é interessante também a questão. Fala para o seu planejamento cirúrgico, vendo aquela ressonância lá, você acha que você vai fazer que tipo de mesorreto total, mesorreto parcial? Total, né? Do mesorreto, uma incisão total, né? Do mesorreto, uma ileostomia de proteção, né? Vídeo robô aberto. Não tem colocado dreno mais, mas a ileostomia para excisão total do mesorreto, mesmo para cirurgia upfront, a gente faz. Pela evidência científica mesmo, né, da necessidade, com a tendência de fechar bem precoce essa ileostomia para tentar diminuir né, os malefícios mesmo da ileostomia. Não só de qualidade de vida, mas funcionais, especialmente funcionais. Fernanda, você está fechando com quanto tempo? De 4 a 6 semanas, Magda. Então super rápido mesmo, né? Que bom. Precoce, Porque aí, né, Fernanda, vai ser uma excisão total do mesorreto com anastomose a 1,5 centímetros da linha pectínea. Então, concordo com você. Mesmo se fosse uma cirurgia upfront, ela vai precisar de uma ileostomia protetora. Com a radioterapia, então, não tem discussão. Precisa de radioterapia. Via de acesso, sempre vídeo? Vídeo. Mesmo no SUS, a gente faz vídeo. Quanto tempo depois do final da radioterapia? A gente tem feito com 10 semanas. Estadia de novo ou opera direto? Estadia. A gente faz um restadiamento com mais ou menos 6 semanas. Pós-rádio. Término da rádio. Gente, nosso tempo já estourou. O Alexandre está com a mão levantada aqui. Alexandre, 1 minuto e a gente encerra. Eu só queria chamar a atenção de uma situação
nesses casos borderline, onde a gente tem dúvida se faz a neoadjuvância ou não, por ser um estadio mais precoce, eu levo em consideração também a dificuldade técnica da cirurgia, né? Na verdade, se a gente for ver lá o guideline da ESMO, que define o que a gente vai fazer depois com esse doente, entra o critério a qualidade da peça, que a gente normalmente não tem essa informação antes. Então, se operar esse paciente sem neoadjuvância e a qualidade da peça for ruim, esse paciente vai para a neoadjuvância. Então, se eu consigo, de certa forma, prever que vai ser uma cirurgia difícil, um homem, paciente muito grande, a lesão muito grande, apesar de não ter, talvez, critérios de ressonância de gravidade, paciente muito obeso, e o caso borderline, eu prefiro fazer a neoadjuvância desse paciente para não correr o risco de eu ter um anátomo com a peça de má qualidade e eu ter que fazer uma adjuvância depois nesse paciente. Acho que é só um outro critério que eu uso. A gente ainda não tem como definir isso de forma objetiva, a dificuldade técnica da cirurgia, mas tem já alguns trabalhos tentando fazer alguns scores para tentar definir essa dificuldade técnica. Então, assim, é só um outro dado que eu levo em consideração na indicação aí da neoadjuvância desses pacientes. Eu entendi o que você falou, Alexandre, só que tem uma coisa importante. A neoadjuvância não melhora a sua peça. A sua peça tem que ser boa independente. A neoadjuvância, ela não vai cobrir a qualidade, a má qualidade da nossa peça. Mas na verdade, se você for considerar o guideline da ESMO, ele fala, um T3 A e B N1, você não precisa fazer nenhuma neoadjuvância. Agora, se for um T3 com N1 e a qualidade ruim da peça, aí ele indica fazer a neoadjuvância. A princípio, isso não vai resolver o problema, mas muito provavelmente ajuda. Talvez os trabalhos não conseguiram definir isso. Ou seja, se eu fizer uma adjuvância nesse paciente e ele tiver uma resposta completa daquela cirurgia ruim que eu fiz, eu teria uma diferença nesse paciente. Então, assim, apesar da gente não ter trabalho definindo muito bem que a neoadjuvância trata uma cirurgia ruim, nos critérios de indicação de adjuvância ele entra. Então, por isso que eu considero isso também. Gente, a discussão está ótima, mas nós estamos com o tempo muito estourado, eu preciso encerrar. Quero agradecer todos os participantes, agradecer especialmente a Fernanda, que eu fiquei moderando esse segundo caso, devolver rapidamente a palavra para o Bruno, que ele vai mostrar em nossos próximos eventos. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Gente, muito obrigado pela participação de todos. É muito bom a gente ter esse tipo de discussão. A gente fica empolgado com essas discussões e quer continuar falando e eu acho que isso ajuda demais. Eu queria só lembrar que semana que vem nós vamos ter o nosso encontro internacional da sociedade, que é o encontro da Cleveland Clinic, nos dias 21 e 22 de outubro. Então, eu gostaria de contar com a participação de todos. Vai ser um evento programado com muito carinho, com participação de muitos convidados de peso, a moderação também. E vai ter tradução simultânea, então vai ser muito legal, porque a gente vai ter uma participação ativa de todos aí. A gente conta com todos. Queria agradecer mais uma vez à Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, à Sociedade de Radioterapia também, na presença do Dr. Guilherme. E daqui a um mês nós temos outro tumor board aí para a gente poder continuar crescendo. Abração para todo mundo.